porque devemos sair do euro, o divórcio necessário para tirar Portugal da crise. Desde sempre, João Ferreira do Amaral, com muitas reservas em relação à participação portuguesa na moeda única, defende a saída do euro como solução para esta crise. Como eu dizia, o livro pedagógico foi lançado hoje. Boa noite, Sr. Professor. Boa noite. Bem-vindo. Esta saída de Portugal do euro, no contexto em que estamos, dava-nos armas, mas ficávamos mais pobres de repente, ou não? Não, isso é um engano que muitas vezes se diz e propala, mas que na realidade não é verdade. O que haveria, certamente, e para isso era esse um dos fatores importantes da saída do euro, seria uma desvalorização cambial. Mas uma desvalorização cambial não significa que as pessoas fiquem mais pobres só por causa disso. Não ficavam com menos uma percentagem, os reformados, os pensionistas, os reformados? Não necessariamente. O que significa é que em termos de produtos produzidos, os nossos produtos competiriam melhor no estrangeiro, quer aqueles que exportamos, quer aqueles que produzimos internamente para as necessidades e que competem com produtos estrangeiros. Portanto, não há um empobrecimento pelo facto de haver uma desvalorização cambial. E haverá até muito menos empobrecimento do que aquele que, se não sairmos do euro, teremos que ter para ajustar a nossa economia. E assim conseguiríamos sair da crise em que estamos? Eu penso que sim. Penso que é pelo menos uma condição necessária. Porquê? Justamente por essa razão que eu referi, porque ser a forma de podermos potenciar muito mais as nossas exportações e produzir para competir com importações. A desvalorização cambial é um grande incentivo a quem produz na agricultura, na indústria, no turismo e em outros serviços que são suscetíveis de exportação. Mas há um outro aspecto para além deste, é que é a questão de recuperarmos a emissão monetária, que é muito importante, entre outras coisas, para evitar que o Estado fixe dinheiro para pagar reformas, pensões, etc. Ou seja, voltávamos ao escudo, do seu ponto de vista. Sim, uma moeda qualquer, podia chamar-se escudo ou outra coisa qualquer. Eu devo dizer que não fui, como disse há pouco e bem, eu fui contra a nossa adesão à moeda única, mas nunca defendi, desde a realização da moeda única, nunca defendi a nossa saída. Porque, enfim, é sempre um processo que tem os seus riscos e pode ser, de facto, traumático em certos aspectos. Mas desde há 2 anos atrás que eu defendo, porque, na minha visão, a zona euro acabou. Naquilo que nós concebíamos como sendo a zona euro acabou. Porque é impensável que aquilo que se deu na Grécia e também em Portugal e em outros países, que é um país pudesse ir à bancarrota dentro da zona euro. Não foi para isso que a zona euro foi criada e a nossa entrada do euro tinha como suposta vantagem isso não poder ceder. Na medida em que isso passou a poder ceder, eu penso que então não há de facto necessidade de sair, do meu ponto de vista. Mas a pessoa fala aqui de um divórcio, mas como todos os divórcios, este seria doloroso. Em que... Como é que seria doloroso? É sempre doloroso no sentido, para muita gente, que teve como projeto essa adesão ao euro. Não, mas na vida do dia-a-dia dos cidadãos. Agora, para a maioria dos cidadãos pode não ser doloroso. Defendo as condições, ou melhor, da forma como saímos. Eu defendo que a nossa saída deva ser com 2 condições. Em primeiro lugar, que seja uma saída negociada com as autoridades comunitárias. Conselho, Comissão Europeia, Banco Central Europeu. Ou seja, que seja um negócio em que ambas as partes ganhem. Portugal porque ganha novas potencialidades de crescimento, a União Europeia porque perde um fator de instabilidade na zona euro, que somos nós, inevitavelmente. Segunda condição é que a zona euro esteja estabilizada, porque não, na situação atual, com uma recessão na zona euro, com problemas financeiros em vários países, é evidente que uma saída destas torna-se muito mais arriscada. Portanto, eu acho que devemos encarar sem dramatismo e como um processo que beneficiará, como digo, ambas as partes. Mas não há aqui um risco de perda de poder de compra para quem tenha ganhos fixos, como eu dizia há bocado, os pensionistas ou as pessoas que têm dinheiro do banco, não haveria uma quebra real de... Não necessariamente. Os pensionistas e salariados, por um lado, não têm rendimentos fixos, eles vão sendo atualizados. Por outro lado, eu estou convencido que a eventual perda de rendimentos seria muito menor do que aquela que tem sucedido nos últimos anos. E repare que pensionistas e funcionários públicos em particular, mas não só, mesmo se considerarmos os impostos, mesmo o assalariado normal, tem perdido brutalmente poder de compra. E a economia portuguesa não se ajustou nem um bocadinho. Continua com a mesma estrutura produtiva tão desequilibrada como tinha há 3 anos atrás. E mais, estou convencido que a saída da zona euro permitiria
uma redução da carga fiscal em relação àquela que está prevista para este ano. Acredita que isto possa vir a acontecer? Sabe, Ou acha, para além de, ou acha que os acontecimentos recentes lhe estão a dar cada vez mais razão? Infelizmente, eu temo é que nem isso suceda, ou seja, que a gente acabe de ter que sair empurrados. Isso é que seria a pior solução possível. Ou seja? Porque se nós não encararmos a sério a necessidade de sair da zona euro e não prepararmos o terreno para isso, o grande risco é que sejamos empurrados para fora da zona euro. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer quando, a certa altura, se tornar impossível funcionar, que é o caminho, aliás, que nós estamos a ter, porque, repare, a dívida pública a crescer em percentagem do PIB, o desemprego a crescer na proporção que está, a saída de jovens em grande proporção para o exterior, em que a nossa população envelhece agora duplamente a um ritmo que a gente ainda não tem bem a noção, mas que é fácil de antever. Tudo isso torna o país insustentável. E nessa altura teremos mesmo que sair. Eu comparo muito com aquilo que se deu com a descolonização. O governo dos anos 25 de Abril não quiseram descolonizar. Forçaram uma guerra que não tinha futuro nenhum. E depois acabou mesmo que a guerra já não se podia fazer e então a descolonização foi muito pior do que se tivesse sido preparado e negociado. E eu temo muito que isso possa vir a suceder também com a zona euro. Mas isso não aconteceu até agora com países em que aparentemente a situação é pior do que a nossa, Não com a Grécia. aconteceu até agora, veremos. A Grécia, como sabe, continua com um problema tremendo que não se resolve, perdeu uma nova moratória. É o país, digamos, que está pior que nós. Chipre é um caso um bocadinho diferente porque a sua dimensão é muito pequena, mas também pode ser um caso de estudo. A Irlanda é um caso diferente, totalmente diferente do meu ponto de vista, porque a estrutura económica da Irlanda é boa e competitiva. O problema da Irlanda foi um problema localizado apenas no sistema financeiro, que não é o caso de Portugal nem da Grécia, em que o problema económico é básico. Mas o problema grego é o que mais nos pode dar indicações e eu penso que a Grécia também está numa situação aflitiva. As responsabilidades, a saída de Portugal da zona euro não seria uma confissão de derrota por parte dos responsáveis que nos trouxeram das últimas décadas? Pois, eu penso que esse é o grande problema político disto, porque é de facto o final de um projeto. Do projeto errado, do meu ponto de vista, nós entramos erradamente. E, portanto, é sempre muito difícil de aceitar isso, como é evidente. E há riscos, também não vou esconder que há riscos. E, portanto, quem queira sobrevalorizar os riscos tem matéria para isso. Tal como havia riscos numa descolonização, como é evidente. Mas a verdade é que, a certa altura, a gente tem que ver se temos uma doença muito grave, mortal, ou arriscamos uma intervenção cirúrgica, então o nosso caminho não tem grande futuro. Não tem expectativas positivas em relação ao que possa vir a acontecer na Europa, por exemplo, depois das eleições de setembro na Alemanha? Não, eu penso que isso é muito empolado, as eleições de setembro na Alemanha. A minha visão, pode ser que esteja errado, mas a minha visão é que a estratégia alemã é uma estratégia nacional. E, portanto, que se houvesse uma eventual mudança de governo, a estratégia provavelmente não seguiria, não se modificaria. Eventualmente o estilo sim, o estilo da senhora Merkel é um pouco trauliteiro, mas seria outro estilo, mas a estratégia é a mesma, que aliás faz sentido, eu devo dizer que não critico a Alemanha. A Alemanha está a fazer a sua estratégia de poder e está a seguir esses passos para isso. E a verdade é que tem dado resultado. Hoje a Alemanha beneficia imenso da crise da zona euro. Penso que esse pode ser um benefício que não tenha grande futuro, mas para já beneficia. E não é por acaso que ainda hoje ou ontem surgiu a sondagem que 69% dos alemães estão satisfeitos com a zona euro, quando há um ano atrás ou dois eram muito menos. É porque de facto a Alemanha está-se a financiar a juros baixíssimos, graças ao medo que os investidores têm nos países em crise, vai agora receber, ou anuncia e que acolhe pessoal especializado português e de outros países do sul da Europa a preços que são baixos para eles e que já tiveram uma formação paga pelos portugueses e por aí fora. E, portanto, esta situação para a Alemanha é uma situação que se percebe que ela queira, não direi manter, porque também tem os seus riscos, mas pelo menos nas linhas essenciais não mudar. E por isso eu penso que é uma estratégia nacional, não é uma estratégia apenas da senhora Merkel. As razões da crise que vivemos têm a ver sobretudo com o facto de estarmos na zona euro ou têm a ver com políticas erradas ao longo dos últimos governos? Sabe, políticas erradas há sempre. E eu costumo dizer, se nós estamos a pensar num sistema que só funciona quando não há erros de política económica, então esse sistema não é com certeza bom. Porquê é que eu penso que o fator essencial não foram erros de política? Que houve, e é fácil apontar alguns. Mas não me parece que seja o fator essencial, por duas razões. Em primeiro lugar, eu não gosto muito de falar desse aspecto pessoal, mas a verdade é que eu e outros economistas, quando foram contrários à entrada de Portugal na zona euro, descreveram um cenário que foi aquele que se verificou.
E, portanto, não é preciso encontrar outras justificações. Cenário que devo dizer que não foi nenhuma descoberta sensacional, era aquilo que os manuais de economia diriam. Portanto, não é preciso arranjar outras explicações. Por outro lado, é preciso admitir que todos os países do sul da Europa cometeram todos muitos erros. E não cometeram? Não, provavelmente não. Quer dizer, se é assim, então significa provavelmente que o que está errado é o próprio sistema que foi instituído e não propriamente as políticas todas. Será que todos os países de repente agora se lembraram de cometer erros? Não, acho que não faz sentido. Há aquela teoria de que vivemos acima das nossas possibilidades. Vivemos, pode-se pôr desse ponto de vista, mas a verdade é que lá está. O problema foi que não houve mecanismos para corrigir isso. O que é que isso significa, na prática? Significa que o país se endividou demais para habitação, para consumo, etc. Porquê? Porque não houve os instrumentos reguladores disso. Porque se houvesse moeda própria, garanto que esse endividamento não teria surgido. Mas isso não aconteceu nos países do Norte da Europa. Não aconteceu porque tem uma estrutura produtiva completamente diferente das nossas. Por isso Estando na zona euro e não tendo moeda própria. Perdão, desculpe. Estando na zona euro e não tendo moeda própria. Sim, mas repare, a estrutura produtiva da Alemanha e de países semelhantes, daqueles que estão da zona euro, porque há uns que estão fora da zona euro, como a Suécia, por exemplo, ou a Dinamarca, são estruturas económicas que aguentam uma moeda forte, que aliás foi feita para isso. E repito, eu não estou a criticar a Alemanha, porque eu pensaria assim também se fosse alemão. Agora, num país com uma estrutura produtiva débil, que leva um choque tremendo do alargamento a leste da União Europeia em 2004, leva um choque tremendo da globalização, é evidente que não se aguenta com uma moeda desse tipo. E, portanto, nós passámos a produzir pouco para exportar, muitas das nossas atividades foram esmagadas pelas importações, foram-se criando déficits na balança de pagamentos, não havia uma moeda para se desvalorizar e corrigir isso. Mas isso não foi culpa, desculpe interromper, mas isso não foi culpa da zona euro, foi culpa dos governantes, ou não? Das várias políticas levadas a cabo em termos nacionais. Não sei muito bem o que é que se poderia fazer. Repare, o instrumento tradicional e aquele que é verdadeiramente eficaz para corrigir problemas da balança de pagamentos é a taxa de câmbio. É aquilo que os programas de Fundo Monetário Internacional usaram no passado e usam em países que têm moeda própria. Quando não se tem moeda própria, o que é que se pode fazer? Não se pode fazer muito, desse ponto de vista. E daí as dificuldades destes programas de ajustamento. Não são programas de ajustamento nenhum. São programas que ainda agravam a situação, não é? Já vou a essa questão deste programa de ajustamento agravar a situação, mas a solução não é um bocadinho simples pensar que imprimir moeda e depois atirá-la para cima dos nossos buracos orçamentais é a solução para os problemas? Não é a solução para os problemas, mas evita um problema gravíssimo, que é o Estado ficar sem dinheiro para pagar os seus compromissos internos. Repare que a emissão monetária não resolve o problema dos compromissos externos. Isso é outra coisa. Porque eles não aceitarão a nossa moeda, como é evidente. Portanto, aí intervém a necessidade de criar excedentes na balança de pagamentos que permitam pagar a dívida externa, e isso só se consegue com um aumento grande das exportações e uma redução das importações, o que, por sua vez, só se consegue com a desvalorização cambial. Agora, os problemas de compromissos internos, nós não tínhamos esse problema antes da adesão à moeda única. Não é saudável que o Estado use a emissão monetária para pagar compromissos internos. Não é saudável. Mas em situações de crise justifica-se para evitar que a máquina estatal pare, que os salários não sejam pagos, que as pessoas não sejam pagas, etc. Isso é conhecido, é assim. De repente deixámos de ter isso. Enquanto as coisas foram funcionando com crédito e tal, não havia grandes dificuldades, isso não apareceu à tona. Mal começámos a ter dificuldades de crédito, o Estado começou a estar na emergência de não ter, na contingência de não ter dinheiro para pagar os seus compromissos internos, e foi isso, aliás, que precipitou a vinda da Troika. E o tal programa de ajustamento que o Sr. Professor também acha que está mal desenhado desde o início? Tenho criticado muito estes programas de ajustamento da Troika. Eu penso que são programas, por um lado, que não perceberam que nós não tínhamos moeda própria, e a diferença que isso faz dos programas em que existe moeda própria. E, portanto, aplicaram algumas das receitas que poderiam eventualmente, juntamente com a desvalorização cambial, com a política monetária própria, ajustar a economia. Em segundo lugar, penso que partiram numa péssima, no que no nosso caso respeita, uma péssima avaliação da situação económica portuguesa. Aquele problema do emprego que eles próprios reconheceram, não havia necessidade nenhuma de ter feito esse erro. Era perfeitamente perceptível que uma quebra tão grande na procura interna, de consumo, do investimento, etc., iria gerar um aumento muito grande do desemprego. E o aumento do desemprego ficou aquém daquilo que seria expectável, porque, entretanto, a imigração aumentou muito. Se não tem aumentado a imigração, o desemprego seria maior e seria até o que mais expectável.
Outra coisa que foi um erro de apreciação, a meu ver, um erro básico, foi não ter compreendido que as famílias portuguesas estavam à partida muito endividadas e qualquer política de austeridade sobre rendimentos de famílias que estão muito endividadas tem um efeito brutal sobre as decisões de consumo e de investimento e de poupança das próprias famílias. Mas isso foi um erro do programa de ajustamento da Troika, um erro do governo português que o aplicou? Eu não sei dizer, sinceramente não sei, porque não estou nas negociações, não sei até onde é que vai a margem de manobra de um e do outro. Pode-se dizer que é evidente que a Troika impõe coisas, não é por acaso que o nosso programa é semelhante ao grego ou outro qualquer, mas também é verdade que os governos têm alguma margem de manobra. Até onde vai a responsabilidade de um e do outro, aí não lhe sei dizer. Se é dos dois, pronto, não lhe sei dizer até onde é que vai uma ou outra. Como economista, o que é que lhe parece esta decisão hoje tornada pública de todas as despesas passarem pelo crivo do Ministro das Finanças? Bom, é obviamente uma decisão que não é uma boa decisão. Percebo que se possa tomar durante alguns dias só para ver, enfim, enquanto não se avalia os efeitos da decisão do Tribunal Constitucional e também, penso eu, da discussão orçamental, que não, pode ser que não seja alheia também a esta medida, mas só faz sentido uns dias, porque senão a máquina estatal bloqueia completamente. Portanto, penso que se isto se prolongar, não faz qualquer sentido, a máquina do Estado... Mas se isto não se prolongar não tem efeitos em termos de Não, pode ser para enquanto se estudam novas medidas. Portanto, durante uns dias, como digo, pode fazer algum sentido. Isso não bloqueará excessivamente. Agora, se é para durar 15 dias, um mês, não acho que não faz sentido nenhum. E mais, eu dizesse que se fosse uma coisa para durar, se eu fosse ministro, metia-me imediatamente, porque não faz sentido ser-se ministro para fazer qualquer decisão que implique despesa, se tenha de ir ao colega das finanças, penso eu. Portanto, eu tomo isto como uma coisa para vigorar durante os dias, enquanto se está, digamos, a avaliar o que fazer a seguir, mas não mais do que isso. A avaliação do que se está a fazer a seguir são os tais 4 mil milhões de reforma do Estado? Pois, eu penso que esse é o grande problema, não tanto a questão do acordo no Tribunal Constitucional, mas quando os 4 mil milhões, que, do meu ponto de vista, disse na altura, sempre achei que era um exagero. Na situação de recessão que a economia atravessa, e já lhe direi um motivo de preocupação adicional sobre isso, mas na situação de recessão não faz sentido cortar 4 mil milhões. Eu bem sei que agora já estão desfasados, já não é para ser só no ano, mas mesmo assim, o efeito recessivo é brutal e, portanto, o acórdão do Tribunal Constitucional se calhar acomodar-se-ia sem grande problema se não houvesse esse objetivo dos 4 mil milhões. Qual é o meu, agora o meu motivo de receio adicional? É que, de facto, estas notícias das exportações que hoje soube são más. É claro que também poderá ter sido apenas um mês, fevereiro, que as exportações desceram muito, janeiro não tinha sido mau, mas se esta descida das exportações se confirma, e há fortes chances que ela se confirme... Porque os nossos parceiros estão em crise também? Isso pode configurar uma situação muito grave, porque é uma descida rápida da procura externa, ao mesmo tempo que a procura interna está muito deprimida e vai ser mais deprimida ainda pelo aumento de impostos, que está a vigorar já e se vai prolongar durante o ano. Portanto, as duas coisas juntas poderão levar a uma recessão mais profunda ainda do que aquela que recentemente foi estimada. Com efeitos? Dramáticos no desemprego. Ultrapassará provavelmente os 20% se isso vier a suceder. E está a haver esse cenário tão negro. O Sr. Professor, os cenários que me pôs aqui são todos eles muito escuros. Não vê uma luz ao fundo do túnel? Não vejo. Sinceramente não vejo. Com esta política comunitária não vejo. Não vejo a Europa... Não é por acaso que o Paul Krugman chamou de sadismo às políticas atuais. Eu não lhes chamaria sádicas, chamaria por isso simplesmente incompetentes. Acho que são políticas perfeitamente desastradas e atribuo grande responsabilidade à Comissão Europeia nisso, mas a verdade é que com estas políticas não se pode ver luz nenhuma ao fundo de tudo, mas nenhuma, rigorosamente nenhuma. Esta notícia de que já hoje aqui falámos do eventual prolongamento do prazo para 7 anos, avançado pela agência Reuters, para Portugal e para a Irlanda, que poderá sair da reunião da próxima sexta-feira. Não, isso é bom, porque evita o tal pico, os dois picos de obter muita necessidade de muito financiamento em 2 anos, mas evidentemente sendo útil e sendo bom não resolve o problema essencial, que é a quantidade de dívida que nós temos e que infelizmente continua a aumentar e vai continuar a aumentar mais ainda à medida que haja recessão económica, sem dúvida nenhuma. Solução mesmo era para João Ferreira do Amaral sair do euro, é a única que surge, depois de termos ficado um bocadinho deprimidos na sequência desta conversa.